E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu vim contar aqui pra vocês as últimas leituras de HQ que eu fiz. São leituras aí de outubro e novembro, porque dezembro eu não li nada de HQ, então são leituras de 2 meses, completando aí a quarta vez que eu venho aqui falar pra vocês só das leituras de HQ. Então é falar de duas coisinhas sensacionais aí, então duas histórias, as duas últimas histórias que tinham sido lançadas até então da Graphic MSP, então o Capitão Feio e o Chico Bento Arvorada. Gente, essas duas histórias são sensacionais. Essa daqui então, o Capitão Feio. O Capitão Feio ele é tipo um vilão aí na história da Turma da Mônica. Pra falar a verdade, eu não conhecia porque eu não sou assim uma grande leitora de Turma da Mônica. Então tem vários personagens que eu não conheço mesmo, personagens que não são tão famosos assim. O Capitão Feio era um desses, mas ele é um vilão, então ele é um cara ruim aí na história. Mas aqui, nesse Identidade, a gente ainda não descobre como ele ganhou os poderes, mas a gente vê ele bem no começo. Ele acabou de ganhar os poderes dele, e daí? O que ele faz? Como é que ele controla? Enfim, então a gente vê bem esse início de desenvolvimento do personagem. Particularmente, eu gostei muito, muito, muito. Eu vi que teve gente que reclamou justamente por não mostrar como ele ganhou os poderes, mas como eu falei, essa HQ ela tá um passo à frente disso, né? Então é aquela coisa de, tem os poderes, e agora? Mas, gente, eu gostei pra caramba desse daqui e indico super. A outra, então, que é a Chico Bento Arvorada. Essa capa linda e o trabalho dentro, tudo muito lindo. Vocês podem ver, assim, a arte dessa HQ aqui é incrível. Então, esse daqui a gente vai acompanhar aí a história do próprio Chico Bento, claro, né? Com a vozinha dele. E aí a vozinha dele que no final da história... Não posso contar o que acontece, né? Enfim... Então a gente vai ver aí uma coisa que acontece com a avó dele. E a gente descobre outras coisas do personagem do Chico Bento também, como uma irmã que ele tinha, né? Então tem algumas coisas aí, a gente acompanha essa parte da infância do Chico Bento. Essa HQ aqui, ela não é de fazer rir, ela não é nada, mas ela é muito emocional, ela é emocionante, assim, de verdade. Ela é linda, tem vários pontos, assim, que é de reflexão mesmo. Ela é uma historinha, assim, muito, muito fofa e emocionante. Uma outra historinha que eu li foi Somos Todos Extraordinários, que é essa daqui, essa capinha bonitinha, que é uma continuação, aí, digamos, da história do Extraordinário. Ela é infantil, ela é totalmente infantil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, assim, a parte de escrita que tem, ela tem as letras grandes, por exemplo, né? É uma HQ bem infantil, mas também é muito fofinha, gente. Você lê, assim, coisa de 15 minutos, mas ela é muito, muito fofinha, gente. Vale a pena também pra quem curte aí o universo do Extraordinário, né? Então, voltar um pouquinho aí pra essa história do Extraordinário. Agora já vamos falar de uma que eu não curti tanto assim, que foi o Clube da Luta 2. Seria a continuação aí da história do Clube da Luta. Vocês devem saber, né? Clube da Luta é uma história que eu amo. Assim, é um dos filmes que eu mais gosto da minha vida, da vida inteira. Aquele de tempos em tempos eu reassisto e ainda fico, nossa, que história sensacional, que história incrível. Tinha o livro há um tempo, eu não tinha lido ainda, li ano passado. E aí quando eu terminei de ler o livro, assim que eu terminei de ler a história do livro, 2 semanas depois eu peguei essa HQ aqui pra ler e assim, eu achei ela meio, sei lá, meio estranha. Ela tem uma continuidade, eu diria até que a metade dela eu curti bastante, mas do meio pro final ela fica bem sem pé nem cabeça, assim, e não dá pra você entender direito o que aconteceu, porque ela não tem um final, porque daí ela volta pra história do livro. Eu achei, assim, um pouco confuso, assim, no final. Mas, basicamente, aqui a gente vai descobrir que o nosso lindo, querido personagem principal, ele se casou e tem um filho. E aí a gente vai ver alguns desdobramentos aí dele ainda meio doido, tendo a dupla personalidade, mas aí com esse filho dele envolvido, e tem uns outros personagens também meio loucos, muito loucos assim, que aparecem lá e tal, mas não sei. Eu não gostei. Tem até uma parte que eu achei interessante, que assim, o próprio autor, né, o Chuck, ele se insere na história, né, e tem algum momento que ele aparece lá como ele contando a história e meio que ele diz, e aí, o que a gente faz agora, tal, não sei o quê. Isso até são umas partes um pouco engraçadas, assim, do roteiro, mas que a princípio eu achei engraçados, mas que depois eu achei que isso se perdeu, que isso foi muito usado do meio pro final da história, eu acabei achando que ficou chato. Com relação à história do livro, então, essa HQ fica
bem abaixo, assim, na minha opinião. Já as duas próximas histórias que eu vou falar, pelo contrário, são histórias que eu fiquei assim, nossa, que demais, que eu gostei muito. A primeira delas aqui é o Superman entre a foice e o martelo. Então, como a gente já pode ver, assim, né, desde na capa mesmo aqui, né, todo esse desenho aqui, o que acontece? Essa história conta o e se? E se o Superman, ao invés de ter aparecido lá nos Estados Unidos e ter virado americano e defender os Estados Unidos, ele na verdade tivesse ido parar na União Soviética e defendesse a Rússia? Olha só que muito louca essa história. Então essa daqui é a história do e se? E se isso tivesse acontecido, então como teria sido a história do Superman? Então é isso que a gente acompanha aqui nessa HQ sensacional. Eu não sou muito uma leitora de Superman, o que eu conheço do Superman é mais de filme mesmo, né? Não é tanto de HQ, mas aqui aparecem praticamente todos os personagens mais importantes, assim, até o Brainiac aparece aqui na história. E aí esses personagens mais importantes são todos então russos, né? E estão envolvidos com ele, né? Dessa forma, defendendo a Rússia e não os Estados Unidos. E aí o Lex, que tem um papel muito importante, o Lex que vai ser meio o bonzinho da história aí, né, americano. Então o Lex que vai ser o cara que realmente vai continuar tentando combater aí o Superman, e o Lex que vai ser esse cara que vai tentar salvar a pátria dos Estados Unidos. Gente, eu achei muito, muito legal mesmo, de verdade, uma historinha aí que vale a pena pra gente viajar um pouquinho aí, mudar um pouco os ares da história. Agora teve essa outra aqui, que inclusive comprei na Black Friday, comprou, chegou, já li assim e tal, porque eu tava com muita vontade de ler, é o Melhor que Poderíamos Fazer. Gente, eu achei essa história assim, bem legal também. E aqui foge um pouquinho do comum, porque a gente vai ver a história, essa Chibui, não sei a pronúncia certa do nome dela, a gente me desculpa, mas ela conta a história aí da família dela, e a família dela é do Vietnã. Eu achei assim, me lembrou um pouquinho Maus, porque Maus a gente vê, né, o menino que conta a história, ele tá tentando ter uma relação melhor com o pai dele, certo? Então aqui também ela tem problemas de relacionamento, tem problemas aí na relação com os pais dela, e ela conta essa história meio como se fosse assim pra entender tudo o que aconteceu, pra entender como eles chegaram até ali e como eles têm esses problemas, né? Então me lembrou um pouco essa pegada. E por outro lado, então a gente vai conhecer a história do Vietnã, então das guerras que tiveram lá e de tudo que aconteceu, como o país era antes, e aí os Estados Unidos foi pra lá, enfim, então a gente conhece essa história que pra mim era uma história assim que eu não conhecia de fato, que né, não era bastante novidade pra mim, e entrelaçando então de quando ela veio para os Estados Unidos também, de como foi a vida dela, porque ela passou muito pouco tempo no Vietnã, e aí então a infância, adolescência, enfim, foram nos Estados Unidos, e aí ela vai contando então tudo o que foi acontecendo, tudo que os pais delas tiveram que fazer por ela e por todos os irmãos, tem bastante irmãos, não é uma família grande, enfim, então gente, fica a dica aí dessa HQ que é sensacional pra vocês aí, mas assim com uma história um pouco mais densa, mas que compensa. Já esse daqui eu comprei também na Black Friday, também tava com preço bacanudo, o nome é Até o Fim, eu já não gostei tanto também. Esse daqui é como se fosse assim uma história sobrenatural, digamos, né? O autor ele tenta mostrar pra gente. Começa tudo com um acidente de carro, né? Ele tenta mostrar pra gente aí o que acontece com as pessoas que sofreram esse acidente de carro, todas elas morreram, então meio que cada um vai pra um lugar diferente de acordo com a religião que cada um tem. Eu achei a ideia muito legal, mas eu achei que a execução não foi tão boa assim, porque ficou muito superficial. Então se você não sabe muito da história, da religião que ele tá falando, você fica um pouco meio que viajando assim, né? Então acho que ele não explicou tão bem. Eu achei que ficou superficial, que dava pra fazer um pouquinho melhor, mas mesmo assim é uma história legal. Deixa eu mostrar pra vocês, ela é toda azul, tem uma arte assim bem bonita, que é legal. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que vocês devem ler assim, mas como eu falei, não espere tanto esse aprofundamento como eu estava esperando, né, quando eu comecei a ler. E por último aí, o único mangá que eu li nesse período é do Yuniashiki. Eu tenho esse problema pra falar o nome desse mangá aqui. Então esse daqui, caso vocês não lembrem, é aquela capinha holográfica, que eu acho bem bonitinha assim. E aqui a gente continua vendo o embate então dos dois personagens que se transformaram, né, então
se você já me viu falando deles aqui, eles eram pessoas normais e se transformaram em espécies de robôs, assim. E aí tem um mais jovem e um idoso, e eles começam a ter assim o embate dos dois pra ver quem vai fazer as bondades ou quem vai fazer as maldades, enfim, qual dos dois vai prevalecer, assim. Então, bem legal, tô gostando, curtindo bastante, assim. É uma pena que não é mensal, né, ela é bimestral, demora, assim, pra continuar e tal, e eu quero ler logo, assim, pegar e tal, enfim. Mas tá aqui, gente, fica a dica, é um mangá bem legal pra gente ler. É isso, pessoal, foram as HQs, os mangás aí que eu li durante esse período de 2 meses. Mês que vem eu já volto aí pra falar de tudo que eu li em janeiro e já li algumas coisinhas a mais também. Queria pedir pra vocês deixarem sempre indicações pra mim de mangá, de HQ, porque como eu falei, eu sou um pouco nova nesse universo, assim, então eu ainda tô muito entre os clássicos e entre as novidades, eu fico viajando um pouco, então deixa aqui nos comentários algumas indicações a mais pra mim. E se vocês já leram alguma dessas que eu falei, também deixa aqui suas impressões e a gente conversa um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e se inscrever também nas nossas outras redes sociais. A gente tem o Face, tem o Scooby e tem sempre novidade por lá também. Obrigada, até a próxima, tchau!